A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal, desta feita para trazermos a lição de número 10. Lição essa que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. Eu sou o professor Roberto e gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal e em seguida também dê o seu like, ative o sininho de notificação e comente também os nossos vídeos, tá bom? Outra coisa também importante, eu gostaria de dizer para vocês, nós temos uma dinâmica que ajuda você na aplicação pedagógica desta lição, tá? Só é você ir na descrição deste vídeo e temos um link lá onde você pode clicar e acessar esta dinâmica. Muito bem, então como eu disse, a temática desta lição de número 10, ela traz como tema Paulo e o seu amor pela igreja. Esta lição, ela nos mostra que a igreja dos Tessalonicenses, ela surgiu como um fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, em companhia de Silas e também de Timóteo, isso por ocasião de sua segunda viagem missionária. E a permanência de Paulo e os seus companheiros ali em Tessalônica foi uma permanência até certo ponto curta. Por quê? Justamente por causa da perseguição dos judeus para com o apóstolo Paulo. Então, apesar do seu pouco tempo ali em Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele desenvolveu naquela igreja uma espécie de amadurecimento espiritual, e aquela igreja, depois de algum tempo, aquela igreja passou a vivenciar o evangelho. Então, Paulo, ele envia Timóteo justamente com o propósito de confirmar a fé daqueles irmãos e também de exortá-los como mostrar, né, a verdade do evangelho para que eles continuassem firmes. E Timóteo, ele trouxe para o apóstolo Paulo notícias bastante confortadoras, ao ponto dele escrever uma carta, possivelmente esta carta aos Tessalonicenses. Foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, cerca de 50, 51 depois de Cristo, e ali ele manifesta o seu alívio pelo estado em que aquela igreja se encontrava. E quando eu digo pelo estado, eu me refiro no estado espiritual, porque materialmente aquela igreja estava sendo perseguida. Mas apesar das perseguições e do pouco tempo de fé, aquela igreja, ela apresentava evidências de uma genuína igreja de Cristo. Havia naquela igreja características que nós podemos dizer que distinguia aquela igreja como uma igreja saudável, uma igreja que passou a amar uns aos outros. E Paulo também passou a amar aquela igreja com um amor muito profundo, pois o apóstolo Paulo, ele via naquela igreja, né, aquela igreja tornou-se uma comunidade muito especial. Então, mesmo sendo perseguido, aqueles irmãos, né, eles vivenciavam, eles tinham características que marcava o amor ao Senhor Jesus, né? E que aquele amor realmente era um amor que evidenciava-se na sociedade. Então ele não via por que criticar uma igreja como aquela. Então ele amava aquela igreja, né? Então todas as igrejas formadas pelo apóstolo Paulo, elas foram muito amadas por ele. Então o amor pelas igrejas é algo que é revelado pelo apóstolo Paulo, e a gente vê isso como evidência aqui na igreja dos Tessalonicenses. E o primeiro tópico da nossa lição, ele traz como tema o amor de Paulo pela igreja. Então vejam só, nossa lição de número 10, né? O amor de Paulo pela igreja. Então o que é que nós podemos ver no número 1, a partir do número 1 deste primeiro tópico? O amor
como de um pai para um filho. Então veja que não era um amor qualquer. Se você for observar como é o amor de um pai pelo filho. Veja só o que o escritor da lição diz. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Então veja só, né, que era um amor que realmente era demonstrado pelos membros daquela igreja. Então veja que o apóstolo Paulo diz, quando ele fala a respeito dos coríntios, por exemplo, né, ele diz: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. É algo interessante, irmãos, porque o amor que Paulo tinha pelas igrejas que ele formava era o amor como de um pai pelo filho. Então esta declaração revela, né, aqui de Coríntios, revela o amor de um pai no sentido espiritual, lógico, né? E os filhos eram também filhos espirituais de Paulo. E o que é que existe de característico no amor de um pai por um filho? A gente pode ver algumas evidências, por exemplo, o carinho, né? Que é aquela manifestação de afeto, de atenção. E era justamente isso que Paulo demonstrava por aquela igreja. Outra coisa importante do amor de um pai por um filho é a questão do zelo. O zelo, que é aquele cuidado, aquela preocupação, aquela dedicação. E tudo isso o apóstolo Paulo demonstrava por aquela igreja. E principalmente o pai que ama o seu filho é um pai que orienta, que dá ensinamentos. E Paulo fazia também isso, né? Paulo era um homem também que, como um pai espiritual daquela igreja, ele sofria por aquela igreja. Isso é uma demonstração realmente de um amor de um pai por um filho. E ele via aquela igreja como uma filha espiritual. E o número 2, o que é que diz o número 2? O número 2 desse primeiro tópico mostra o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então, o modo em que aquela igreja vivia o Evangelho de Cristo era algo que chamava a atenção de Paulo e fazia com que Paulo amasse cada vez mais aquela igreja. E isso é algo, irmãos, completamente normal. Qual é o pai que tem um filho e que aquele filho demonstra realmente obediência aos ensinamentos do pai, demonstra um amor especial por aquilo que o pai ensina, por aquilo que o pai determina, e esse pai não ama esse filho? Lógico que vai amar. E Paulo, ele amava a igreja dos Tessalonicenses justamente por isso. E a nossa lição diz que um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra de Deus e a sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, não existe, irmãos, o cristão se dizer cristão e não vivenciar esse cristianismo através da prática da palavra de Deus. Então, este amor de Paulo, como diz aqui o número 2, era um amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então, o exemplo de cristão da igreja para com a sociedade naquela época, e isso também acontece nos dias de hoje. Então, como é que um cristão deve viver em sociedade? Isso é importante ser refletido em sala de aula, né? Então, uma igreja que se envolvia na obra de assistência social aos necessitados, e isso acontecia com aquela igreja de Tessalônica. Eles se preocupavam uns com os outros, aqueles que estavam passando dificuldades. E será que isso não fica como reflexão para nós nos dias atuais? Claro que fica. Então ela era uma igreja também que priorizava a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira que quer conquistar o amor de Deus, ela precisa colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela era também uma igreja onde havia comunhão uns com os outros, né?
Porque Jesus disse, irmãos, que uma casa dividida não pode prevalecer, não pode subsistir. E era justamente a comunhão, a união daqueles irmãos que se destacava dentro da visão de Paulo e fazia com que Paulo amasse cada vez mais aquela igreja. Uma outra coisa que nós podemos mostrar dentro deste subtópico era que aquela igreja era uma igreja que tinha comunhão com Deus. Era uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha uma visão missionária. Então tudo isso, irmãos, como mostra aqui o número 2 da nossa lição, né? O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então aqueles irmãos viviam o Evangelho na sua prática, amando a Deus, tendo comunhão com Deus, ouvindo a voz do Espírito, tendo comunhão com Ele, fazendo a obra de Deus. Então tudo isso fazia com que Paulo cada vez mais amasse aquela igreja. Número 3 da nossa lição diz assim: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, o que é que norteia a igreja? O que é que dá norte para uma igreja local? É o amor. A nossa lição diz que num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que nós congregamos, irmãos. Não é fazendo críticas que nós vamos melhorar a nossa igreja e principalmente saindo por aí criticando. Não. Então, o escritor da lição diz que esse é um lugar de que Deus nos plantou. Então, a igreja de Cristo foi o lugar onde nós fomos plantados por Deus. Então, o lugar onde nós vivemos. Vivemos para Deus, onde nós compartilhamos a nossa comunhão com os irmãos. É o lugar onde realizamos a obra de Deus. E como pode, irmãos, nós não vivermos este amor dentro da igreja local? E ao invés de amarmos, fazer como muitos cristãos fazem. Muitos cristãos falam mal da igreja na rua, por onde anda, falam mal da igreja nos ônibus, onde estão andando, no metrô, no trabalho. Usa-se das redes sociais para falar mal da igreja, usando a internet, os meios de comunicação que ele tem em suas mãos. Como pode ser isso, irmãos? Então isso aqui fica como um grito de alerta para todos nós. Porque é como diz aqui o número 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Não é o falatório, não é o disse-me-disse, não, é o amor. Então, os problemas internos da igreja não podem ser divulgados na internet, como muitos estão fazendo nos dias atuais. Pega os problemas da igreja, algum problema interno, e ao invés de procurar resolver internamente, vão divulgar na internet. Isso não faz sentido, irmãos. Como cristão, eu fazer um negócio desse, não é? Muitos cristãos, eles querem saber de procurar se informar dos problemas da igreja para ficar divulgando. Não pode, irmãos. Quantas pessoas não têm desejo mais de conhecer a igreja, de conhecer o evangelho, por nossa culpa, por essas atitudes erradas nossas, por esta falta de amor pela igreja local onde nós vivemos e congregamos. Então, os cristãos que amam a igreja de Cristo devem se esforçar por manter bem forte este vínculo de unidade da igreja, né? Levando o Cristo a todos e não os defeitos da igreja, irmãos. Isso não é um papel do cristão. Nós não devemos falar mal da igreja. Não, em hipótese nenhuma. Então, irmãos, nós devemos falar para as pessoas bem da igreja, o quanto nós amamos a igreja, e não andar falando mal da igreja. Então isso é muito importante refletirmos. O segundo tópico da nossa lição fala sobre amor e fé
na igreja. Isso aqui é muito importante, irmãos. É uma espécie de vínculo. É uma espécie de união que deve haver. Então, é muito importante refletirmos sobre isso. Esse número 1 do segundo tópico fala amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então, a nossa lição nos mostra que no ensino de Paulo, Deus ele manifestou seu amor salvífico, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é justamente a crucificação de Jesus Cristo, o seu doloroso sacrifício por todos nós. Então ele confirma isso ao escrever Romanos, onde diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso aqui, irmãos, nos chama a atenção. A manifestação do amor de Deus na morte do seu Filho, a manifestação do amor de Deus, manifestando também a sua misericórdia, manifestando também a sua graça, isso é evidente para todos nós. Não há como, irmãos, nós não compreendermos este amor e muitas vezes até acharmos que Deus não nos ama. Hoje, em nossos dias, muitos cristãos estão se afastando da igreja porque ao invés de ter uma compreensão melhor do amor de Deus, eles ficam olhando para a prosperidade do ímpio, como fez o salmista, né? Se você leu nos Salmos, vocês vão perceber isso. O salmista começou a olhar a prosperidade dos ímpios e aí ele começou a se desanimar. Mas o mesmo salmista disse que quando ele entrou na casa de Deus, aí ele pôde ver que os ímpios prosperam, mas é só por um momento. É só por um momento. Então, nós podemos ver que o amor de Deus por nós tem um propósito. E qual é esse propósito? É de que ninguém se perca, conforme diz a Bíblia, mas que todo venha a conhecer a Cristo, que todos venham ser libertos por Cristo. Então, o amor de Deus, irmãos, é algo que não muda. O ser humano pode mudar. O mundo vive em constantes mudanças, mas o amor de Deus não. O amor de Deus ele não muda jamais. O amor de Deus ele permanece para sempre. Permanece no seu zelo, no seu cuidado, na sua proteção. Sim, este amor ele permanece. O amor de Deus, ele deve ter um significado muito grande para cada um de nós. E aí eu pergunto, o que o amor de Deus significa para você? Faça essa pergunta para os seus alunos em sala de aula. Qual o significado do amor de Deus para a sua vida? É importante que o seu aluno procure refletir nisso. O amor de Deus por nós prova, irmãos, que nós somos pessoas importantes para Ele. Porque há pessoas que não se acham importantes, mas para Deus você é importante. E por que para Deus eu sou importante? Porque Deus pagou um preço muito caro, dando o seu Filho para morrer por nós. Então o amor de Deus, ele muda radicalmente a minha vida e a vida de qualquer pessoa que se rende a Ele. Eu não posso jamais ser a mesma pessoa a partir do momento em que eu me entrego a este amor de Deus. Não dá para ser a mesma pessoa. Existe dentro do amor de Deus algo embutido dentro deste amor que transforma as pessoas, que muda as pessoas. O número 2 deste segundo tópico fala sobre a fé e o amor no ensino de Paulo. É muito interessante isso aqui. Inclusive, o escritor da lição, o pastor Elianai Cabral, no seu livro de apoio à lição, ele diz que o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça
por meio da fé. E ele ainda continua dizendo, assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Isso aqui é muito importante, irmão, porque fé e amor não podem andar separados. Tem uma relação. Então o escritor da lição, no seu livro, ele diz assim, aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. E em segunda carta aos Tessalonicenses, ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então perceba, irmãos, perceba que este amor, ele não é algo que vai diminuindo a cada momento, não. O que o apóstolo Paulo vê entre os irmãos de Tessalônica é que este amor, cada dia mais, vai aumentando, vai crescendo. E é isto que precisa ser vivenciado nas igrejas dos dias atuais. O amor sempre aumentando, crescendo. Aí ele diz aqui, portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Então isso aqui é muito importante, irmãos. A fé, sendo autêntica, ela jamais pode andar sozinha. Não é algo que fica apenas teórico, não. A fé ela é acompanhada pelo amor. Fé e amor andam juntos. Então a fé e o amor, eles não podem caminhar em direções opostas. Jamais. Eles precisam caminhar na mesma direção. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, aliás, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, quando escrevia essa carta, ele neste capítulo demonstra o capítulo do amor. Porque neste capítulo de número 13, ele fala sobre o amor, e é algo muito profundo. Neste capítulo 13, versículo 2, ele diz assim, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então observe, irmãos, fé grande, poder de Deus na vida, não é? Muita coisa operando na vida do ser humano. Mas e o amor? Em que nível está? Se não estiver em um nível alto, de nada vale. É isso que Paulo está mostrando. E o número 3 desse segundo tópico, o que é que diz? O número 3 fala sobre a dimensão prática do amor na igreja. Então perceba que o amor não é algo teórico. Ele tem uma dimensão prática. Veja que cada tópico e cada subtópico, ele vai se coligando, né? Então, o que é que podemos entender desta dimensão prática do amor na igreja? É que no ministério de Paulo, o amor, ele não tem um caráter teórico. Jamais. E de acordo com o ensino de Nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, lá no capítulo 10 de Lucas, o amor ele se manifesta na atitude concreta em relação ao próximo. Sim. Não pode ser algo teórico. Então, o meu próximo, para mim, é aquela pessoa que eu posso ajudar. Ajudar e sem desejar nada em troca. Por que é importante destacar isso? Porque há pessoas que ele procura fazer o bem a alguém, mas esperando uma recompensa. E se ele não receber essa recompensa,
vai ficar bravo, vai ficar zangado, vai ficar muito irritado. Então, o fazer o bem, o ajudar o próximo, é um ato de compaixão, de empatia. É você sentir o que o outro está sentindo. É você sentir a miséria do outro, o que o outro está sofrendo. E isso, irmãos, sem ser levado pelo orgulho. Não, jamais. Então, a transformação que nos liberta é aquela transformação que nos liberta para amar. Amar. Para viver o amor. Quantas pessoas têm dificuldade, irmãos, de vivenciar o amor? Porque eles viviam no mundo uma vida de ódio, de mágoa, de sentimento de rancor, né? Guardando ódio no coração por aquelas pessoas que o ofendiam, e aí se chega a Cristo. Quando ele se chega a Cristo, ele aprende que o que deve prevalecer na vida dele é a lei do amor. E aí vai ter um grande contraste. Porque ele vivia uma vida de ódio, ele vivia uma vida de mágoa, de falta de perdão. E agora ele se depara com o Evangelho, e o Evangelho confronta tudo isso que ele vivia na vida dele. E aí o Evangelho diz, você deve perdoar, você deve amar. E agora? O que é que eu devo demonstrar como cristão? Eu devo demonstrar amor. Nós temos uma parábola lá no capítulo 18 de Mateus, versículos do 23 ao 35, onde um homem devia uma quantidade de dinheiro muito grande para o seu senhor. Nesta parábola, Jesus conta que ele vai até o seu senhor e diz, olha, seja generoso para comigo e eu vou te pagar tudo. Mas ele não tinha condições de pagar, irmãos. Sabe por quê? Porque era uma dívida impagável. E como é que você sabe disso? Talvez você me pergunte. Porque aquela quantidade, irmãos, de dinheiro, ou o valor da dívida, se você for fazer os cálculos para os dias atuais, eu estava lendo de uma escritora, e ela fez a conversão para os dias atuais. Segundo ela, sabe quanto dava a dívida? 300 mil quilos de ouro. Imagina, irmãos, 300 mil quilos de ouro. Como esse homem ia poder pagar essa dívida? Mas ele dizia, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. E aquele homem, vendo que ele não tinha condições jamais de pagar aquela dívida, o perdoa, o liberta. Mas o grande problema é que aquele homem, ao sair dali, ele se depara com o seu conservo lá na frente, que lhe devia uma dívida bem menor. E bote bem menor nisso. Porque o próximo dele, o conservo dele, sabe quanto devia? 100 denários. E quanto equivale 100 denários? Um denário equivale a 126 gramas de prata. E se ele devia 100 denários, corresponde a 2 quilos, pelo menos nos cálculos que eu fiz assim rapidinho, equivale a 2 quilos e 600 gramas de prata. Mas é aproximadamente isso. Agora você imagina, irmãos, aquele homem devia 300 mil quilos de ouro e saiu dali perdoado pelo seu senhor. De repente ele encontra alguém que lhe deve 2 quilos e 600 gramas de prata. E o que é que ele faz? Perdoa? Não. A Bíblia diz que ele sufocava aquele homem. Paga-me o que me deves. Onde estava a lei do amor? Onde estava a lei do perdão? Porque esta parábola é um ensino de Cristo para todos nós. Nós somos perdoados por Deus de uma dívida tão grande que eram os nossos pecados, mas muitas vezes nós não aprendemos a amar o nosso próximo. Nós guardamos rancor, guardamos mágoa, não perdoamos. E esta lição vem para nos ensinar a lei do amor. Este segundo tópico, ele fala sobre amor e fé na igreja. Então não adianta, irmãos, eu ter uma fé tão grande, a ponto até de transportar montes, e não ter amor. Não conseguir expressar o meu amor dentro da igreja local. Não posso olhar para a cara de um irmão que está ao meu lado, de um irmão que eu convivo dentro da igreja. Que fé é essa?
onde fé e amor não podem caminhar juntos. Isto é fé genuína? Isto é fé verdadeira? Não, irmãos. Esta não foi a fé ensinada pelo apóstolo Paulo. Não foi. E o terceiro tópico da nossa lição, o que é que fala? Bom, esse terceiro tópico ele é bem interessante, porque ele faz uma espécie de união entre três virtudes importantes. É por isso que esse terceiro tópico fala as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então aqui é uma tríade, né? Porque são três coisas que não podem andar separadas. Nós até então estávamos falando sobre fé e amor, que precisam andar juntos. Mas aqui nesse terceiro tópico há um acréscimo. Temos fé, amor e esperança. Então, a virtude da fé. O que é que o escritor da lição fala? Bom, a primeira virtude é a fé. Ele diz assim, na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Então vocês observam, irmãos, que fé não é algo teórico. Mais uma vez ele está falando sobre isso. É algo prático. Então essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Então nós podemos dizer que esta fé ela foi produzida dentro da igreja local, né, como um reflexo desta união, né, fé e amor. É uma união, não pode andar separado. Então a fé ela é uma espécie de aceitação do Evangelho. É uma confiança em Deus. É uma confiança em Jesus. Mas também a fé ela é uma dedicação obediente. Por isso que ela não pode andar separada do amor, da prática, da vivência. Então, eu estava lendo o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes e ele diz que a fé ela produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Matthew Henry, ele diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, nós encontraremos obra, pois fé sem obras é morta, de acordo com Tiago. Então, gente, Tiago, ele é claro em mostrar que fé precisa andar junto com obras. Salvação conduz ao serviço. Então, quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado a Ele nós somos. Então, é isso que nós precisamos compreender de forma bastante evidente a respeito da questão da fé, né? E o número 3 fala sobre a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do amor, ou seja, do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo naquela igreja dos Tessalonicenses de que os seguidores de Cristo deveriam trabalhar motivados pelo amor a Cristo. Por que é importante nós refletirmos nisso, irmãos? Porque há muitas pessoas nos dias atuais que são pessoas esforçadas na igreja, que trabalham incansavelmente, que se esforçam, que batalham, que você vê ele envolvido, ele e ela envolvidos com a obra de Deus de uma forma tremenda. Mas a grande pergunta para todos nós que trabalhamos na obra de Deus é: o que nos motiva a trabalhar para Cristo? É o amor? Ou será que é o interesse por alguma coisa? É importante refletirmos nisso, porque não basta apenas trabalhar para Cristo. Não é? Há um hino da nossa harpa cristã que diz: vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz,
pronto nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar. Então vamos trabalhar para o Senhor Jesus? Vamos! Mas o que é que motiva você a trabalhar no Evangelho, a trabalhar na igreja? O que é que te motiva? É o amor a Cristo? É o amor à obra de Deus que motiva você a fazer a obra? Ou será algum tipo de interesse? É importante você refletir sobre isso. Muito importante. Então nós evidenciamos o nosso amor por Cristo quando nós fazemos algo para Ele. Nós não devemos jamais dizer que amamos a Cristo e ficamos com os braços cruzados sem fazer nada na obra de Deus. Nós demonstramos amor ao próximo não apenas por palavras, mas com atitudes concretas de serviço. Do mesmo jeito é o seu amor a Cristo. Eu jamais posso dizer, eu amo o meu irmão e o meu irmão precisa de mim, precisa do meu amor e eu cruzo os braços. Assim também é o meu amor a Cristo. Eu não posso jamais dizer que amo a Cristo, mas não faço nada no seu reino, não faço nada para Ele. Então isso aqui fica como reflexão para todos nós. E por último, a lição fala nesse terceiro tópico sobre a virtude da esperança. Então a nossa lição, ela diz assim, deixa eu ler aqui para vocês, nesse terceiro tópico, que é muito interessante. Vejam só, o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência, de perseverança. A ideia sempre sugere uma perseverança de esperança. O que o apóstolo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estava suportando por amor a Cristo. Então observe, irmãos, que aqueles irmãos de Tessalônicas, eles sofriam por amor ao Evangelho. E não era porque eles eram masoquistas, não. Não. É que eles tinham uma esperança tão viva no coração que o sofrimento não atingia a vida espiritual deles. A esperança produzia uma espécie de paciência triunfadora. Então a igreja de Tessalônica, eles estavam, vamos dizer assim, em pé na terra, mas estavam com os olhos no céu. Eles serviam a Cristo aqui no mundo, mas aguardavam a glória eterna, uma glória no céu. Sua esperança não era uma esperança vaga, irmãos, apenas aqui desta terra. Era uma esperança firme. Era uma esperança confiando no Deus o qual ele servia. Então, a esperança cristã confia de que a morte não tem a última palavra e nem também o desespero é quem dita o nosso futuro. Não, jamais. A existência do reino de Deus é quem nos move. Sim, é quem nos move, irmãos. É quem faz com que a nossa esperança cada dia mais se renove. Paulo diz, quando ele falava sobre a ressurreição, escrevendo aos Coríntios, de que se a nossa esperança fosse apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, a esperança do crente não está aqui neste mundo terreno. Não. Se nós estivéssemos com a nossa esperança somente aqui, éramos miseráveis, Paulo está dizendo. Então, nós temos sim uma crença, mas não é aqui neste mundo. É uma crença na vinda de Cristo. É uma crença no arrebatamento da igreja. É uma crença na vida eterna. É uma crença em uma recompensa futura. Então perceba que a crença do crente, a esperança do crente, não é algo terreno, não. É algo muito mais além, muito maior. É por isso, irmãos, que as coisas deste mundo
não pode atingir a sua fé, não pode atingir a sua esperança, porque a sua fé, a sua esperança não está limitada a este mundo aqui. Tem algo muito maior nos esperando, tem algo muito mais glorioso aguardando por aqueles que servem a Deus. E para concluir, nós queremos apenas dizer para você que esta lição, no seu todo, ela vai mostrar o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Então, nesta lição, especialmente no primeiro tópico, né, o autor da lição destaca este amor de Paulo pela igreja. E é interessante que no decorrer da lição ele relaciona amor com fé na igreja, mostrando que amor e fé não podem andar separados, precisam andar juntos. E por último, conforme nós já mostramos, né, ele relaciona fé, amor e esperança, para que cada cristão não fique com a sua fé voltada apenas nas coisas terrenas. Não, mas uma fé voltada no porvir, na vida eterna, no futuro, em uma recompensa futura. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.